Alfabetização e letramento. Amigos ou rivais? Meu nome é Mariane Mori e nós estamos na Vitrine Educativa. A alfabetização é uma aprendizagem técnica. É o domínio de um código convencional de leitura e de escrita e das relações que acontecem entre fonema e grafema, o uso dos instrumentos com os quais a gente escreve. E a alfabetização, ela não é um pré-requisito para o letramento. Não é preciso primeiro aprender a técnica para depois aprender a utilizar. E a gente fez isso durante muito tempo na escola. Primeiro você aprende a ler e escrever e depois você vai ler aqueles livros. Isso é um engano muito sério, porque as duas aprendizagens se fazem ao mesmo tempo. Uma não é pré-requisito da outra. Então, alfabetização e letramento, né? Mas, por outro lado, se a alfabetização é uma parte importante, constituinte da prática de leitura e da escrita, ela tem uma especificidade, e essa especificidade não pode ser desprezada. A alfabetização, ela é algo que deveria ser ensinado de forma sistemática. Não é algo que tem que ficar diluído no processo de letramento. Teve uma mudança conceitual lá nos anos 80 que fez com que o processo de construção da escrita pela criança ele passasse a ser feito pela interação da criança com o objeto de conhecimento, como se interagindo com a escrita a criança fosse construindo o seu conhecimento e construindo hipóteses a respeito da escrita e aprendendo a ler e a escrever numa descoberta progressiva. O problema é que, atrelada a essa mudança, né, de concepção, veio a ideia de que não era preciso mais haver um método de alfabetização. Por equívoco, por inferências falsas, a gente começou a ignorar, ou pelo menos a menosprezar essa especificidade dessa aquisição técnica da escrita. E codificar, decodificar viraram nomes proibidos, e isso foi um erro. Ninguém aprende a ler e a escrever se não aprender essas relações entre fonemas e grafemas e, consequentemente, codificar e decodificar. Isso é uma parte bem específica do processo de aprender a ler e escrever. E, linguisticamente, se a gente parar para analisar, ler e escrever é aprender a codificar e decodificar, né? Nas concepções anteriores, antes aí da década de 80, as alfabetizadoras tinham um método independente, esse, aquele, global, silábico, enfim, que vinha ali na cartilha, que vinha junto com o manual do professor, da alfabetizadora, que dizia detalhadamente o que essa professora alfabetizadora deveria fazer. Não tinha uma teoria, porque aquele método ali, fosse qual fosse, era tudo. Tinha um método, mas não tinha teoria. E o que começou a acontecer a partir da década de 80 foi o contrário. Tem uma bela teoria construtivista de alfabetização, mas não tem um método. Antigamente a gente tinha um método sem teoria. Hoje a gente tem uma teoria sem um método. E a gente precisa ter as duas coisas. Um método, ele é fundamentado numa teoria. E a gente precisa ter uma teoria que produza um método. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esse tema tão interessante relacionado à alfabetização. Quis dar essa pitada inicial para a gente pensar um pouco sobre alfabetização e letramento e entender que os dois precisam caminhar juntos e que a alfabetização, ela de uma certa forma está dentro do letramento. Então, mais para frente a gente pode conversar mais. Super beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima.